Oi, gente, tudo bem? Nosso domingão, parte 2 da nossa aula sobre vulnerabilidade e educação. Hoje é dia 16 de março de 2025, 9 horas e 28 minutos. A gente está na segunda parte. Na primeira parte, a gente viu o conteúdo teórico. Eu dei um tema de discursiva, nós fizemos coletivamente, e agora a gente vai fazer análise de uma discursiva de uma colega, tá? Eu pedi permissão para ela, né? Não vou identificar, né? É a título de aprendizagem, tá? A gente vai fazer isso. Meninas, vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ler? Conseguem enxergar aí? Deixa eu ver aqui. Sim. Ah, beleza. Então vamos lá. Vamos, ó, então, de acordo com o que a gente construiu, com o que nós lemos, tá? E com a proposta, vamos ver se a da colega contempla aí o que a banca, né? No caso sou eu, tá pedindo, tá? Segundo o documento, Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Pedagógica, Vulnerabilidade e Educação, diálogo com a APA, né? Aí ela fez essa pequena introduçãozinha, não precisava, né? Ela poderia ter só, segundo o documento, vulnerabilidade e educação, ou diálogos com a APA, vulnerabilidade e educação. Ela poderia, não precisaria colocar Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Pedagógica, não precisaria colocar isso, tá? Ó, a vulnerabilidade educacional, ó, saúde e assistência social comungam da concepção de que concebendo como conjunto de situações que fragilizam, interferem ou impedem as aprendizagens de bebês e crianças e adolescentes, em razão do não atendimento de suas necessidades educacionais, fazendo com que esses sujeitos não tenham seus direitos, né? Sabe o que foi, sobre o que foi citado, é possível acrescentar que as crianças pobres, crianças que vieram em família pouco potentes, para o cuidado e proteção. Conclui-se que quando tratamos da criança e do adolescente com o aproveitamento escolar abaixo do desejável ou do adequado para a sua idade, ano, pois a aprendizagem e desenvolvimento se conscientiza em um espaço-tempo permeado por oportunidades que ofereçam aos estudantes condições materiais que ofereçam ah, condições materiais que ofereçam e psicossociais adequadas às necessidades do bebê, da criança e do adolescente, disponibilizando as práticas pedagógicas que contemplem as múltiplas dimensões envolvidas no processo de aprendizagem. Então, vamos ver aqui, ó, né, a gente pode tirar de aprendizagem aqui do texto da colega. Na introdução, ela não apresentou adequadamente o nome do documento, tem que tomar cuidado com isso, tá? Não precisa se alongar tanto, é de acordo com o documento tal, né? De acordo com o documento da secretaria, não precisa de tudo isso, né? Só falar, de acordo com o documento tal, né? Aí você já inicia. E aí a introdução ficou um pouco vazia, né? Porque ela só apresentou o nome do documento e não falou mais nada na introdução, né? Não falou mais nada. Agora vamos ver se ela contemplou o que foi pedido aqui no passo a passo, tá? Ela comentou, né, um pouco sobre vulnerabilidade educacional, né? O texto ficou meio truncado, assim, ficou meio embaralhado, mas ela chegou a citar, mas o que, que ela fez? Ela citou só, ela praticamente copiou o que estava aqui, só que não citou os exemplos e de como isso afeta a aprendizagem, né? Nesse primeiro momento aí. Não, então, veja aqui como ela citou aqui, ó. A vulnerabilidade educacional, saúde, assistência social comungam da concepção de situações que fragilizam, né, interferem ou impedem a aprendizagem de bebês e crianças. Ó, praticamente, ela pegou daqui, ó, da própria proposta de discursiva, ó, as dimensões de vulnerabilidade
educacional explica como as vulnerabilidades individual, social e institucional se manifestam no contexto da educação infantil, apresentando exemplos concretos de como cada uma dessas dimensões podem impactar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Então, ela copiou lá em cima, ó, conceituando como um conjunto de situações que fragilizam e impedem as aprendizagens de bebês, crianças e adolescentes, né? Ela copiou dali de cima. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você usou parte da discursiva, parte da própria proposta discursiva, mas não desenvolveu isso, você não vai pontuar, ou pode até perder ponto, porque você copiou, tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu sei, a colega, quando mandou para mim, você, professora, eu estou treinando, eu estou mandando para você, para realmente, né, ver no que eu acertei, o que eu posso melhorar. Eu perguntei para ela se eu poderia estar usando aqui com vocês. Ela disse que sim, né? Então, é isso, ó, melhorar a parte introdutória, não ficou boa. Tomar cuidado para não copiar parte da própria proposta de discursiva, sem ampliar, de repente você colocou, mas na minha opinião, você não deve nem colocar, né? E se você citar alguma coisa, você tem que ampliar aquela ideia, né? Se você citou lá, conceituando como um conjunto de situações que fragilizam e impedem, colocar que situações são essas? Que conjuntos de situações são essas que fragilizam as crianças? Já que você citou o que estava ali, tá? Então, toma cuidado com isso, certo? Vamos ver se ela contemplou a segunda parte, que é o papel do educador. Ela colocou aqui, ó, ficou bem aqui no finalzinho, ó, a questão do papel do educador. Aí ficou trucado o texto, sabe? Ficou misturado as ideias. Por isso que eu falo, eu prefiro seguir o passo a passo do que estão me pedindo, do que misturar as ideias, tá? Ó, por exemplo, aqui o papel do educador, disponibilizando práticas pedagógicas que contemplem as múltiplas dimensões envolvidas no processo de aprendizagem. Poderia ser o papel do educador e ela desenvolver que práticas são essas, né? Quais são essas múltiplas, ela falar sobre essas múltiplas dimensões, né? Quais práticas são essas que tiram essas crianças da vulnerabilidade, tá? Então, ela poderia ter melhorado. Essa parte aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando a minha flechinha se mexendo, poderia ser a parte 2 do desenvolvimento dela, tá? Então, ficou um texto aí com as ideias meio misturadas, um texto meio sem sem coesão, sabe? As ideias não estão encadeadas de uma forma linear, que você consiga perceber nitidamente o que a banca está pedindo, tá? Por isso que eu falo, eu, como concurseira e como professora de língua portuguesa também. Você tem uma proposta, segue ali, ó, o passo a passo da proposta. Não mistura a ideia, mas eu quero colocar essa ideia primeiro, essa ideia não. O que ele pede primeiro? Põe. Seja bem sucinto, vocês viram, né? Que a gente, ó, construindo ali, deu 45 linhas. Tá? Então, segue o passo a passo do que está ali. Tá? E aí, aqui, a importância da escuta. Analise a importância da escuta atenta e sensível das crianças como ferramenta para identificar e compreender suas vulnerabilidades, bem como para construir estratégias de intervenção adequadas e eficazes. Aí, né, ó, conclui-se aqui, vamos ver. Conclui-se que quando tratamos das crianças e dos adolescentes, com aproveitamento escolar abaixo do desejável ou do adequado para a sua idade e ano, pois a aprendizagem e desenvolvimento se conscientiza com o espaço-tempo permeado por oportunidades que ofereçam aos estudantes condições materiais que ofereçam. Esse aí poderia ser a sua conclusão. E aí você falar da observação atenta, né, criteriosa, e a partir dessa observação atenta criteriosa, você promover atividades que promovam essa inclusão, né? Pois, aí sim, pois a aprendizagem e desenvolvimento se conscientizam em um espaço-tempo permeado por oportunidades. Aí sim,
daria a sua conclusão, né? Então, aqui está o texto, as ideias não estão desencadeadas de forma linear. E quando a banca vai corrigir, eles não gostam de ficar perdendo tempo. Eles gostam de bater o olho e tá lá a informação. Ah, lá a introdução, quais são os critérios de correção para introdução? Aí bater o olho na introdução, achar a informação. Quais são os critérios de correção para o desenvolvimento? Ah, tem que aparecer, né? Então, os critérios, né? O que está pedindo? Que o candidato citou o que é vulnerabilidade individual e exemplo. Aí tirou 5. Vamos supor que cada um aqui, vamos supor, individual, social e institucional, valia 15. Né? Então, critério de correção. O candidato citou o que é vulnerabilidade individual e um exemplo, 5 pontos. O candidato citou o que é vulnerabilidade social, institucional, mais 5 pontos. Social, mais 5 pontos. O candidato citou o que é vulnerabilidade, explicou o que é vulnerabilidade institucional e citou exemplos, 5 pontos. É assim que eles fazem. Então, eles querem ir lá no primeiro, e eles querem ir lá no texto, achar informação e dar seu ponto. Então, você não pode ficar misturando os assuntos. Então, segue passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo. Entende? Tá? Aí, no 2, ali, o candidato citou o papel do educador com relação às propostas pedagógicas, citou que propostas pedagógicas inclusivas, tais como materiais pedagógicos que incluam crianças com deficiência, ponto. O candidato citou atividades que promovam, que respeitem a diversidade cultural, mais 5 pontos. É assim que eles fazem. Então, eles querem bater o olho no texto, achar informação. Bater o olho no texto, achar informação. Tá? E aí, a conclusão. O candidato citou que é importante ouvir através da observação atenta e criteriosa, e com isso, ter ações que promovam, através das múltiplas dimensões do aprendizagem, mais 5 pontos, ponto. É assim que eles fazem. Eles são diretos e objetivos. Não pode, se você não pode florear muito, e se você florear, você coloca as flores que eles querem ver, que eles querem ouvir, tá? A gente tem que, o quanto mais objetivo você puder ser no seu texto da discursiva de concurso para professor da Prefeitura do município de São Paulo, melhor para você, tá bom? Então, essa é a dica que fica aí para a colega e para vocês também, tá bom? Aí, na sequência aqui, eu vou colocar a minha, que ficou com 30 linhas certinho. Aí eu já, assim que acaba a aula, eu já coloco, já atualizo o slide e mando no grupo, tá bom? Então, essa parte de discursiva termina por hoje e a gente vai para a parte objetiva de responder questões objetivas. Gente, essa é a aula de domingo, esse é o aulão de domingo para quem já está acostumado, tem meninas aqui que já está acostumada com esses aulões, né, já tem aí um bom tempo que a gente faz isso. Para as outras meninas, se estranharam alguma coisa, vocês me falam no chat, me chamam no particular, tá bom? Que eu vou ajustando aí, para que eu consiga contemplar a aprendizagem de todas vocês, tá bom? Ajudou essa aula de discursiva, gente? O que vocês acharam? Dá um feedback aí para mim rápido. Muito, muito. Já dá um caminho, né? Para você saber mais ou menos o que fazer, né? Fernanda Kelly disse que sim, Irane disse que ajuda. E as outras meninas novas? Aí, as meninas que estão comigo aí, Fernanda Kelly, que mais? E aí, meninas, o que vocês acharam, assim? Gostaram? Eliane, a Paula, né? Até agora tá legal. Legal, beleza. Tá Eu ajudando? gosto da parte discursiva mais do que a objetiva. Mas é que não tem jeito, a gente tem que treinar as duas, porque assim, uma coisa que eu sigo, e inclusive eu sigo muita coisa que vocês me pedem,
né? Por exemplo, uma das colegas de vocês, ela participou da mentoria 3. Ela falou assim, Leila, investe bastante nas questões objetivas, por quê? Porque a gente precisa aceitar as questões objetivas para que eles leiam as nossas discursivas. Então, não adianta você ser top na discursiva, se na objetiva você ser mediana. Então, você tem que ser top também na discursiva, por isso que tem que treinar as duas. Não tem outro caminho, tá? É isso, então agora vamos para as nossas questões discursivas. Aí a gente terminando, eu finalizo a aula, tá? Vamos lá, estudando com questões, tá? Essa é do concurso, que acho que eu já tinha lido para vocês, tá? Ó, questão 37, certo? A resposta é a letra D, tá? Então, eu já tinha mostrado isso para vocês na aula passada. Ó, então, isso aqui é da VUNESP, tá? Professor de Educação Infantil, que teve o concurso em janeiro do ano passado. Ó, na discussão sobre vulnerabilidade e educação, proposta em documento do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem na APA, da SME, uma das bases afirmadas para a reflexão acerca das vulnerabilidades inscritas nos sujeitos que se relacionam no espaço educacional é a de que, né? Então, a autorregulação é uma habilidade humana natural que não precisa ser aprendida, mas deve ser valorizada. Tá errado. Lá no texto está dizendo que a autorregulação ela é aprendida. Então, por isso que essa A está errada. A B, a vulnerabilidade é uma condição intrínseca ao sujeito, está na sociedade a sua capacidade subjetiva de resiliência. Não. O texto fala que a vulnerabilidade tem a ver com a vida em comunidade, tá? O sujeito, ele se sente vulnerável, e essa condição de vulnerabilidade, principalmente quando se convive em comunidade, convive em grupo, tá? E não tem a ver com questão de resiliência, tem a ver com o momento da vida, né? Um momento individual, né? Pode ser uma vulnerabilidade individual, social, institucional, mas não tem a ver com resiliência, não, tá? Aí a C, por que está errado? As instâncias de participação democrática, como o Grêmio Estudantil e a Assembleia, aumentam as situações de conflito. Pelo contrário, está escrito que ajudam a resolver conflitos, tá? E a D, que é a correta daqui, todas as funções psicológicas superiores são formas internalizadas de relações sociais. Esta é a resposta correta, D. E a E, que é errado, oferecer aos estudantes possibilidade de reparar um dano causado a um colega é tão eficiente quanto punir. Não, punir nunca é a solução, né? Mas oferecer, sim, possibilidades, né, dele resolver o problema, é o certo. E nunca punir, nunca se compara com a punição, tá? Então, aí, 37, letra D, aí eu trouxe o texto, tá na página 10, de onde eles tiraram, para fazer essa discursiva, tá aqui, tá? Eu coloquei o print da página, e vamos responder questões, tá? Deixa eu pegar aqui, que hoje eu já respondi elas também, para ver se estava tudo certo, do jeito que eu planejei, tá? Vou pegar aqui, só um minutinho. E a gente vai responder as questões. Vamos lá. De acordo com o texto, diálogos com na APA, vulnerabilidade educacional, vulnerabilidade e educação, qual a principal proposta do volume em relação às vulnerabilidades no espaço educacional? A. Ignorar as vulnerabilidades, focando apenas no desenvolvimento acadêmico dos alunos? Essa questão está certa ou está errada? Errada, né? Não está certa. B. Refletir sobre as vulnerabilidades inscritas nos sujeitos que se relacionam no espaço educacional, expandindo a leitura dessa circunstância. Certo ou está errada essa B? Fernanda disse que está certa. E as outras meninas? Que acham? Aí, certo, né? Então, questão 1, letra B, de bola. Ah, vou deixar de azulzinho, tá? Aí, vamos lá. Vamos para, então, 1, letra B. Ok. Vamos para a próxima. É treinando, gente. É treinando para chegar uma hora. Aí depois eu transformo isso em Google Forms para você ir treinando até você gabaritar, tá bom? Eu mando isso aqui. Eu vou tentar mandar até amanhã à noite, tá bom, gente? 2. O texto menciona que o termo vulnerabilidade
começou a ser largamente utilizado nos anos 80 por profissionais de saúde pública. Qual foi o principal motivo para essa utilização? Para promover a segregação de grupos sociais considerados de risco? Foi, gente? Não. B, para enfrentar o rápido crescimento da obesidade infantil? Também não, né? C, para lidar com o aumento de casos de depressão entre adolescentes? Não. Ou para enfrentar o rápido crescimento de uma síndrome até então desconhecida, que deixava marcas impiedosas nas populações mais jovens, a AIDS. Certo, né? Então, 2. Isso aqui é bom para a gente poder gravar conteúdo, tá? Ó, o 2D de dado. Ok? A próxima, questão 3. Segundo o texto, qual a importância de tratar as questões da AIDS sob a perspectiva da vulnerabilidade? A. Reduzir a complexidade da doença à simples vontade individual do sujeito? Não. Ok. B. Ignorar os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que influenciam a contaminação? Também não. Ou C. Compreender o sujeito na interação de múltiplos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, reconhecendo a complexidade da doença e dos recursos necessários para sua prevenção. Então, é a letra C de certo, certo? C de certo, certo? Ó, aqui eu não estou lendo todas, tá? Eu já estou colocando 3, né? E já estou colocando a correta. No dia da prova, você não pode ler as coisas pela metade e achar que aquilo já é o certo e já meter a caneta, não. Toma cuidado. No dia da prova, leia uma por uma. Aí, a que você tem certeza que está errada, já risca, né? Aí aquilo que você já tem certeza que está errado, já arrisca. E aí vai eliminando, tá? Vai fazendo por eliminação, mas assim, eliminação por quê? Porque você tem certeza que você leu o conteúdo, você estudou, certo? Vamos lá. 4. De acordo com Adorno, que é um dos autores que é citado lá, dá uma raiva, né, Fabiana? É, acontece mesmo. Aí, sabe como é que você, o da dúvida, você tira? Pelos estudos, pelo treino, entendeu? De tanto responder questão. Aí uma coisinha ou outra, aí, tipo assim, aí você presta atenção, mas essa palavrinha aqui, você ficou nas duas, né? Essa palavrinha aqui não tá batendo. Aí você puxa lá, mas eu li isso no texto, então, aí você elimina aí. Ou senão vai, no pior das hipóteses, você vai, né, como é que fala? Naquele chute inteligente. Você, bom, aqui tem mais lógica, é assim, ó. Por exemplo, quando eu estou ali em duas e que, meu Deus, eu não lembro do texto, não lembro do conteúdo, aí eu falei, bom, eu vou pela lógica. Assim, ó, isso aqui está fazendo mais sentido do que isso. Aí eu vou, entendeu? É assim que eu faço, que é o chute inteligente, tá? Eu, geralmente, quando eu respondo, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Porque eu estudei, eu olhei, eu treinei questão, eu treinei discursiva, tal, tal. Mas quando, né, tipo, de repente foi um material que eu não li muito, paciência, né? Vamos pela lógica. Aí você vai, bom, isso aqui tá fazendo mais sentido. E aí, por quê? Porque você não pode ficar demorando muito tempo, porque você tem as outras coisas para fazer. Você não pode ficar meia hora numa questão, né? Tá? Então, ó, a dor não é citado no texto, tá? Citado no texto, o termo vulnerabilidade carrega a ideia de expressar um velho problema de forma superficial. B, acabar com os programas sociais e focar na meritocracia? Não. E C, procurar compreender todo um conjunto de elementos que caracteriza as condições de vida e as possibilidades de uma pessoa ou de um grupo, avaliando o acesso a serviços e ações do Estado que promovem justiça e cidadania. Ou D, perpetuar velhos preconceitos? Não, né? Ou E, ignorar condições de vida dos grupos sociais? Não. É a C, né? 4, letra C. Procurar compreender, né?
todo um conjunto de elementos que caracterizam as condições de vida e as possibilidades de uma pessoa ou um grupo, avaliando o acesso a serviços e ações do Estado que promovem justiça e cidadania. Tem coisa que não está aqui no material, mas eu vou, no Google Sala de Aula, eu vou mandar o PDF desse documento, tá? Aí vocês podem, são 28 páginas, aí vocês podem dar uma lida depois. Vamos lá. 5. O texto destaca diferentes perspectivas da vulnerabilidade. Assinale a alternativa que não corresponde a uma dessas perspectivas, tá? Então, A, perspectiva individual, marcada pelas ações e experiências do indivíduo. É essa? Não. Você vai marcar que não contempla, né? Ó, social, traduz a forma como a sociedade se estrutura e como as relações são produzidas em diferentes grupos e contextos. É essa? Também não, porque essa tá certa, né? A gente tem que marcar a errada. Institucional, deriva da forma como o Estado responde às necessidades específicas dos indivíduos ou dos grupos sociais no que se refere à garantia dos direitos humanos, fundamentais e de cidadania. É essa? Também não, né? Porque essa tá correta. Familiar, restrita às relações de parentesco e à herança genética. Em algum momento do texto a gente falou sobre isso? Tá certo ou tá errada essa? Tá errada, então é essa que eu tenho que, né? Que contemplar aqui, que tá mandando falar que não corresponde, né? E aí, educacional, conjunto de situações que fragilizam, interferem ou impedem as aprendizagens de bebês, crianças e adolescentes. Então, 5, letra D. Gente, eu gosto de responder questões também que me traz mais vocabulário também. Aí eu tenho que saber, por que eu gosto de responder as questões de múltipla escolha? Porque é assim, eu tenho que saber por que a questão A está certa e por que a questão D está errada. Certo? Dessas 20, errou 3. Você tentou responder, foi agora? No intervalo, foi? Você já respondeu? Foi, Fernanda? Caramba, hein? Ligeiro, hein? Beleza. Ó, em latim, isso aqui tá no texto, tá? Eu não coloquei aqui no PowerPoint, não, mas tá no texto lá do PDF que eu vou mandar. Ó, em latim, mas vocês vão ver aqui. Em latim, as palavras que dão origem ao termo vulnerabilidade são vulnerare e bilis. Qual a interpretação do conceito de vulnerabilidade a partir dessa origem etimológica? Uma condição inerente ao ser humano, naturalmente necessitado de ajuda, uma condição socialmente construída sem relação com a fragilidade individual. C, uma condição exclusivamente econômica relacionada à falta de recursos. D, uma condição estática e imutável que não pode ser alterada pelo apoio social. E, uma condição exclusivamente biológica relacionada às características genéticas. Qual que é a opinião de vocês aí com relação ao significado etimológico? A, né? Beleza. É isso mesmo, é a A, tá? Pela etimologia da palavra. Nós, seres humanos, a gente é inerente ao ser humano, em algum momento da vida, passar por situação de vulnerabilidade e necessitar de ajuda, tá? Então, 6A. 6A. Vamos para 7. Segundo texto, a vulnerabilidade educacional pode ser definida como uma condição intrínseca ao sujeito relacionada a características biológicas? Não, né? Não. B, um conjunto de situações que fragilizam, interferem ou impedem as aprendizagens de bebês, crianças e adolescentes em razão do não atendimento de suas necessidades educacionais? Sim, dá um like pela letra B, tá? Então, 7B de bola. Tá? Então é isso, 7B de bola. Eu vou riscando aqui que eu já fiz, para eu me organizar mentalmente.
8. O texto menciona estruturas básicas que compõem o trabalho educacional. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas estruturas. A. Física, biológica e social? Não. B. Pedagógica, psicológica e familiar? Também não, né, Fernanda? E as outras? Não, né? E a C. Física, profissional e pedagógica? Correto. 8, C de casa, C de certo, C de correto. 8C. Maravilha. Vamos lá. 9. De acordo com o texto, alguém mandou alguma coisa? Peraí, só um minutinho, meu povo. Não, ninguém. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Por último, não, só respondendo as questões mesmo. Tá. De acordo com o texto, qual a importância de considerar as infâncias na prática educativa? A. Ignorar as desigualdades e focar apenas no desenvolvimento cognitivo? Não, né? B. Negar as diversas expressões culturais, econômicas, sociais, religiosas, étnicas, de gênero, de nacionalidade, comportamento atípicos? Né? Não. Ou C. Assumir um posicionamento ético-político de enfrentamento às diferentes manifestações da vulnerabilidade, em especial a educacional? Like, né, para a letra C. Dá um like para a letra C. C de certo, C de correto. 9C. Vamos lá. Próxima. Aqui. Isso aqui é para gravar conteúdo, tá, gente? Isso aqui deve se absorver conteúdo. Ó, 10. Segundo Miguel Arroio, é bom que a gente já cita já trabalha os autores também, né? Citado no texto, qual a nova ética profissional exigida pelas infâncias e adolescências que chegam às escolas públicas? A capacidade de acompanhar apenas o letramento e o desenvolvimento acadêmico? Não. B, a capacidade de entender e trabalhar as indagações intelectuais e éticas que revelam seus corpos precarizados, entendendo sobre a dor, o sofrimento, a angústia, a agressão e as violências sofridas pelas crianças em suas vidas e seus corpos precarizados? Sim, né? As outras tá errado, né? C, capacidade de ignorar, ninguém vai ignorar nada, capacidade de impor, ninguém impõe nada, capacidade de reproduzir práticas pedagógicas tradicionais também está errado. Então, 10, letra B de bola, B de bom, B de bondade e de beleza. Certo? 10, letra B. Vamos lá, next, please. 11. O texto apresenta uma série de informações sobre a relação entre vulnerabilidade e educação. Aí presta atenção, aí a pergunta que não quer calar. Qual das alternativas abaixo não corresponde a uma dessas informações? Tá? Não corresponde. Ó, a relação direta entre a distorção e idade de ano e os índices de evasão escolar. Essa tá correta ou tá errada? Essa a gente tem que marcar a errada. Essa tá errada? Não, né? Então não vamos marcar essa. B. Um ambiente escolar aversivo e violento está entre as principais causas de desistência do estudante. Tem a ver com vulnerabilidade e educação? Isso, né? Então, não é essa que a gente vai marcar, porque essa informação está correta, tá? C, estudantes discriminados em razão de gênero, etnia, nacionalidade, religião, condição socioeconômica, moradia, constituição ou organização familiar têm maiores possibilidades de abandonar a escola? É essa que eu vou marcar? Não, né? D, limitações físicas causadas por doenças graves, crônicas ou de longa duração não interferem
na continuidade da vida escolar de crianças e adolescentes? Gente, e aí? Essa, tá? Qual que eu vou marcar? Ó, a ausência de apoio pedagógico é devastador para a vida escolar de estudantes com doenças crônicas. Qual que é a minha resposta errada? Qual que é a letra errada aqui? Que é o que eu tenho que marcar? Letra D, de dado, né? Letra de Deus do céu, nos ajude. Tô brincando, sem blasfemar, pelo amor de Deus, tá? 11, letra D. Então, vocês prestem atenção que esse tipo de pergunta é pegadinha, tá? Presta atenção, porque o que que interferiu aqui? O não. Ó, só essa palavrinha aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado, tá? Na hora de responder e na hora de passar pro gabarito lá, para não morrer na praia, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, 12. Qual, ó, qual a principal função da literatura? Aí eu falei para vocês, né? Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas está lá citando, né? A importância da literatura para tratar dessa temática, tá? É bom que vocês absorvem o conteúdo. Qual a principal função da literatura, segundo o professor Antônio Cândido, que é citado lá, mencionado no texto, tá? Ensinar de forma direta e explícita. A literatura ensina assim, de forma direta e explícita? Não, né? A literatura ensina através da poesia, né? Então, B, doutrinar e impor valores morais? Piorou, né? C, ensinar por outros caminhos, nos fazendo lembrar da humanidade que há em nós. Literatura é isso, né, gente? Literatura é isso, adoro literatura. As escolas literárias, acho tão legal. Eu vou reler Primo Basílio, essa. Eu coloquei a venda o livro, mas eu acho que vou reler ele de novo. Ó, vamos lá. Então, 12, letra C de casa, certo? 13. O texto critica uma leitura superficial dos estudantes no espaço escolar, tá? Qual a principal consequência dessa leitura superficial? Tipo assim, você não olha, você não observa o aluno criticamente, né? Você não observa com o olhar acurado, não presta atenção no indivíduo, né? Então, qual que é a principal consequência disso, de você não observar esse indivíduo? O reconhecimento da vulnerabilidade inscrita na presença e no corpo do outro? Não, essa não é a consequência, certo? B, a facilitação do diálogo e da escuta atenta? Porque se você faz uma leitura superficial, né, você não tem essa facilitação, né? C, quando você não observa o indivíduo. C, a dificuldade em reconhecer a vulnerabilidade inscrita na presença e no corpo deste outro. Letra C, né? Porque quando você observa corretamente, aí você tem a promoção de um ambiente acolhedor e inclusivo, você tem a valorização da diversidade das diferenças. Quando você não faz isso, você tem essa dificuldade em reconhecer as vulnerabilidades inscritas no outro, né? Então, 13, letra C, de casa. 14. O silêncio no contexto escolar pode ser interpretado como A, um sinal de conformidade e aceitação, né? Uma criança que está passando por certa vulnerabilidade, permanece em silêncio, né? Igual a gente fez lá conhecer para proteger. Esse silêncio significa conformidade? Significa aceitação, né? Essa vulnerabilidade, não. B, um vazio de significados? Também não. C, um apagamento do sujeito e sua invisibilidade? É a correta, né? Uma forma de respeito e obediência está errado, uma demonstração de falta de interesse e participação não é verdade. Então, o silêncio, né,
causa esse apagamento do sujeito e causa sua invisibilidade, tá? Então, 14, letra C, isso de acordo com o texto. Aí a gente segue o texto, Vamos lá. Aqui. 15. Qual a sugestão do texto para lidar com a vulnerabilidade presente na voz? Ó, qual a sugestão do texto para lidar com a vulnerabilidade presente na voz desacreditada e não mais ouvida dos estudantes? A. Ignorar a voz do outro e impor a própria visão? A Fernanda disse que errou, colocou aí. B. Silenciar a voz do outro para evitar conflitos? Também não. Ou C. Debruçar o olhar para cada sujeito e apurar a escuta para saber do outro. Né? É a escuta atenta e criteriosa que faz com que você veja o outro, né, gente? Que você observe o outro. A empatia, a escuta, a observação, né? O professor de educação infantil, né? Ele é um observador participativo, ele é um observador atento, né? Mas esse documento ele serve para toda a educação básica, lembrando disso, tá? Então, 15, letra C de casa, de César, né? C de César. Então, 15, letra C. Então, você vê que, ó, acontece comigo também, não sei se acontece com vocês. Às vezes o negócio é tão óbvio que eu erro. Não, gente, é incrível. As questões que eu erro nos concursos são as óbvias, que todo mundo acerta. E eu vou lá e erro. Dá uma raiva. Eu acerto a teoria da relatividade na pergunta, no concurso, mas não acerto o óbvio. Ai, que raiva que me dá, viu? Vamos lá. Segundo o texto, o exercício de enxergar o outro demanda imposição, autoritarismo e julgamento? Letra A? Não. B. Tempo, disponibilidade, curiosidade? Não. Enxergar o outro na indiferença, negligência e descaso? A letra C? Ou através do preconceito, discriminação e exclusão? Letra D? Ou aí, aceleração, superficialidade e desinteresse? Para enxergar o outro, o que demanda de mim? O que demanda de mim? Qual que é a letra correta aí, gente? Você vê, ó, uma coisa simples, hein? Ó, esse é simples, essa pergunta aqui, ó. Qual que é a pergunta? Qual que é a resposta daqui? Uma aí colocou certo. Letra C. Exige de mim indiferença, negligência e descaso. Ó, o que demanda a erro? Tá errado. Qual que é o certo, gente, aqui? O que demora para eu enxergar o outro? O que isso exige de mim? Pelo celular, Seixas. Cadê seu óculos, Irani? A letra B, né, Fabiana? É isso mesmo. Isso mesmo. É. Então, para eu enxergar o outro, depende de mim. Eu preciso ter tempo, disponibilidade e curiosidade para enxergar isso de acordo com o texto, tá? Que eu estou seguindo ali, ó, implacavelmente o que está escrito no texto, tá? Vamos lá, 17. Qual a proposta do texto em relação aos espaços de leitura legitimados na escola? Eu sei que isso não foi discutido, mas pelo conhecimento aqui, vocês conseguem responder, tá? Os espaços de leitura é para quê? Para interferir nas construções já feitas pelos professores da unidade educacional? Não, né? B, é para apresentar sugestões para abarcar o tema da vulnerabilidade, como também conhecer a percepção do estudante sobre a temática? Correto, né? Certo? Então, a letra B, 17, letra B, de bola. Hã? Ótimo. 18.
O mediador, no contexto da leitura, ele deve ser, tá? O mediador é quem faz a leitura, né? Eu pego esse texto, estou lendo, eu sou o mediador, né? Eu sou a ponte entre o livro e a criança, o mediador, no contexto da leitura. Ele é um ditador que impõe suas preferências e opiniões? Não. Um pesquisador e leitor assíduo, que tem recursos para dialogar e apresentar os livros que chegam na escola, como os livros que estão no acervo há mais tempo? Correto, né? 18B de bola. Tá? Ele não é um ignorante, ele não é um desinteressado, ele não é um negligente. Então, portanto, letra B de bola. 19. Qual a melhor forma de compartilhar o conhecimento adquirido sobre determinada leitura segundo o texto? Impor o conhecimento sobre o outro? Não. B, ignorar o conhecimento e seguir a vida? Tem umas coisas assim de concurso, né, que se coloca bem esdrúxulo, né? C, envolver o estudante, convidando-o a tecer relações com aquilo que agora ele já conhece, conectando com o mundo e com a vida? Sim, né? Então, 9, C de casa. Beleza, 9C. E 20, para a gente finalizar. Pensar em práticas educacionais inclusivas implica A, ignorar as diferenças e focar apenas na igualdade? Piorou, né? Piorou. Não. B, implica na compreensão da garantia de direito de todas as condições materiais concretas para a efetivação das aprendizagens e desenvolvimento? Certo, né? Tá. Ótimo. 20, letra B de bola. E é isso. Aí, o que eu vou fazer, tá? Eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Por aqui, essa era a minha meta de hoje. E aqui na sequência, ó, eu vou colocar a que eu fiz que deu 30 linhas. E você vai pegar aquilo que a gente construiu coletivamente, que deu 45 linhas segundo a Eliane, e compactar em 30 linhas, tá bom? Então, eu vou encerrar por hoje, tá? Que o meu objetivo foi cumprido. Bom domingo, bom descanso, e amanhã, às 9, tem mais. A gente se vê amanhã. Meu muito obrigada, bom descanso e bom domingo para todas. Um beijo, gente.